O tema da mensagem de hoje à noite é a fé que obedece à palavra. Nós vivemos em um tempo de fartura espiritual. Nós temos acesso à palavra de diversas maneiras, seja ela física, seja pelo celular, e pelo celular nem se fale porque você pode baixar milhares e milhares de versões. Nós temos acesso no YouTube, onde nós escutamos a mensagem, a palavra. Quem sabe no Spotify ali, quando nós escutamos um podcast. Nós enviamos devocionais pelo WhatsApp, enviamos versículos pelo Instagram, enfim. Estamos cercados de possibilidades de lermos a palavra e conhecermos a palavra de Deus. Mas isso, de alguma maneira, deve nos trazer uma certa tensão, um questionamento, porque se nós temos acesso, com tanto acesso à palavra, essa palavra que nós falamos que ela transforma, que ela restaura, é isso que nós vamos ver essa noite. Se nós temos acesso, tanto acesso a ela, por que ainda existem pessoas que continuam estagnadas? Por mais que nós tenhamos milhares de possibilidades de encontrarmos essa palavra, porque ainda muitos corações permanecem endurecidos, muitos hábitos permanecem os mesmos. A resposta pode parecer dura, mas ela é bíblica. O problema não está na falta de palavra, mas o problema está na ausência da prática dessa palavra. Muito mais do que temos o conhecimento, mas é o quanto dessa palavra ela tem nos transformado, ela tem nos restaurado, ela tem nos feito uma nova pessoa. Hoje nós iniciamos uma série de mensagens. Pela manhã o pastor Roberto iniciou a série de Tiago, a fé em ação. E eu quero desafiar você nos próximos domingos a você abrir o seu coração para deixar essa palavra impactar a sua vida, deixar essa palavra trazer novidades para você, para a sua forma de agir, de reagir, de viver como discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para o contexto da carta de Tiago, eu quero desafiar você a abrir aí o primeiro capítulo da carta de Tiago, deixar esse texto aberto que nós vamos ler nesta noite. Mas o contexto, aqui os leitores dessa carta enfrentavam perseguição. Então eles estavam sendo provados em sua fé. E Tiago, ele escreve para confrontar a duplicidade espiritual, o ouvir sem obedecer e o crer sem agir. Existe uma duplicidade, algo que infelizmente ainda acontece nos dias de hoje. Muitos se acomodam em um cristianismo nominal, onde de alguma maneira nós podemos ver, e durante todo esse mês, e entrando um pouquinho em julho, ali nós vamos ler da carta de Tiago, e nós vamos ver que durante toda a carta ele repete que a palavra de Deus exige obediência prática. Ela exige isso. Não tem como eu viver a palavra sem aplicar a palavra. Não tem como eu ler, conhecer dessa palavra e simplesmente ignorar o fato que eu preciso agir diante dessa palavra. Tiago, ele escreve para uma igreja que conhecia bem as Escrituras, mas que assim como eu e você, precisamos ser lembrados que a verdadeira espiritualidade não está em conhecer, mas em viver. Essa é a verdadeira espiritualidade. A fé que transforma começa no coração, mas só se comprova na prática. E Tiago aqui, ele não mede palavras para falar. Ele não alivia, ele chama o povo de Deus a uma fé prática, uma fé visível, uma fé coerente diante daquilo que nós sabemos e conhecemos. É sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Eu quero que você anote, faça anotações, aquilo que o Espírito Santo vier trazendo durante a nossa conversa, os toques do Espírito, para que você saia daqui pronto para obedecer a palavra do Senhor. Queridos, a nossa caminhada com Deus precisa refletir uma fé que transforma atitudes. Nos primeiros versículos, primeiro capítulo, versículo 19, a partir do versículo 19, eu quero iniciar esse tempo lendo. E a carta nos diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Até aqui.
Quantos de nós, alguma vez já talvez se arrependeu por ter falado algo que não devia ter falado? Puxa, falei. Ou quem sabe quantos de nós já escutamos conselhos e por não aplicarmos esses conselhos, nós colhemos as consequências. Puxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse escutado de verdade. Quando nós olhamos aqui a realidade do mundo que nós vivemos, na era que nós vivemos, a era digital, muitas pessoas se importam mais com a rapidez da resposta do que para parar e perceber o que de fato eu preciso saber, o que de fato eu preciso conhecer. E Tiago, ele nos dá um chamado direto, um chamado profundo e necessário. O texto aqui, a partir do versículo 19, ele mostra uma sequência progressiva, algo que eu e você já podemos aplicar. Olhando para esse texto, olhando para a realidade daquilo que aquele povo está vivendo e para a nossa realidade aqui também. Ele fala sobre ouvir, sobre falar e sobre controlar as nossas emoções. A palavra de Deus em Provérbios 14, 29 nos lembra que quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é agressivo revela insensatez. Revela insensatez porque não teve controle para responder, para agir. E Tiago, ele inicia aqui com um apelo pastoral e ético, chamando aos cristãos a um posicionamento. Porque se conhece a palavra, o que falta para viver essa palavra? O que falta para revelar essa palavra? A partir daquilo que nós já conhecemos, a partir daquilo que nós já lemos. É um chamado de atitude. Tiago fala para se livrar de toda impureza, de toda maldade. A verdadeira fé cristã é prática. A verdadeira fé cristã é prática. Ela deve ser visível em atitudes concretas, especialmente no modo como ouvimos, falamos e como nós reagimos. Falar que eu sigo a Jesus, eu vivo para Ele, mas isso, o meu falar, o meu ouvir, o meu reagir, não reflete isso, alguma coisa está errada, e não é a palavra de Deus. Tiago nos convida a uma fé que se manifesta nos detalhes. É muito mais do que um comportamento educado. Eu mantive a calma. Puxa, eu não me irei com meu filho, eu consegui manter, né? Não, mas é uma transformação profunda, onde eu me relaciono com essa palavra diariamente, porque eu me relaciono com ela. Isso reflete nas minhas atitudes, isso me transforma por completo. O que é que na sua escuta, na sua fala, nas suas reações, tem revelado sobre a sua fé? O quanto disso tem revelado da sua fé? Depois de tratar das atitudes que revelam a fé, Tiago, ele nos alerta para um risco ainda maior. Ele fala sobre o perigo do auto-engano. Continuando ali no versículo 22, ele fala assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois olha para si mesmo e sai e logo esquece da sua aparência. Como nos enganar? Aqui está o grande conflito, o abismo entre o ouvir e o obedecer. O eu ouvir, eu ler algo, eu ter esse conhecimento é uma coisa, mas existe um abismo enorme para que eu possa colocar em prática. A W. Tozer fala que a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Conhecer a história. Quando eu compartilho com meus filhos sobre as histórias, eles estão conhecendo agora, o meu maior desafio como pai é ensiná-los a colocar em prática aquilo que eles estão ouvindo. Porque muito mais do que eles acertarem, talvez, acertou o texto bíblico, conhece o texto bíblico, mas o quanto que eles estão crescendo, aplicando essa palavra na realidade deles, no contexto deles. Qual é a resposta que você precisa? Qual é a direção que você precisa? E Tiago nos alerta aqui cuidado para não cair no engano. Podemos olhar para essa palavra, podemos conhecer essa palavra, mas não viver o que realmente tem aqui. Quem sabe você já leu essa palavra por diversas vezes, de capa a capa. Quem sabe você conhece versículos, assim como os guerreiros recitam vários textos antes do bate-papo ali, do GD.
Mas muito mais, nós não podemos cair no engano, porque nós precisamos viver o que essa palavra revela. Pensando em algumas questões práticas, eu coloquei num quadro aqui, se puder projetar no projetor dos cantos, talvez vai ficar melhor, porque ali vai cortar, se puder, senão a gente vai caminhando aqui. Quando nós olhamos, na realidade da rotina da vida, e nós temos uma situação e sabemos que precisamos perdoar alguém. Nós temos o conhecimento, nós lemos na palavra de Deus a necessidade de perdoarmos, mas obedecer a palavra é escolher perdoar e dar passos em direção à reconciliação. O saber que eu preciso perdoar não vai mudar nada, mas eu dar passos para que exista essa reconciliação, isso eu estou aplicando a palavra. Quando eu olho para o relacionamento conjugal, muito mais do que eu conhecer texto de Efésios 5:25 e tantos outros textos que falam a respeito de marido e mulher, de pai, filho, mas amar com atitudes concretas e com sacrifício como Cristo amou, isso eu estou colocando o quê? Em prática, muito mais do que eu conhecer. Quando eu olho para a realidade da honestidade no trabalho, onde eu sei que o mentir é pecado e isso desagrada a Deus, mas de repente aparece uma proposta, de repente algo que chama a minha atenção, mas eu falar a verdade mesmo sob pressão ou risco de prejuízo, eu estou aplicando a palavra, eu estou dando passos como reflexos daquilo que a palavra de Deus me diz. Quando eu olho para a realidade da igreja, onde eu sei que Deus me deu dons, eu sei que Ele me chama para o serviço, eu olho aqui a lista de dons, eu participo da jornada do discípulo, eu saio do frutificar falando, uau, eu conheço o meu dom, mas aonde que eu aplico? Quando eu me envolvo ativamente com os dons que eu recebi servindo com dedicação, eu estou aplicando palavra. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, não é mesmo? Quando nós caminhamos dessa maneira, nós entendemos que é muito mais do que conhecemos, porque a palavra tem muitas respostas, e aquelas que você precisa, aquela que você fala, puxa, como é que eu posso caminhar? Mas Tiago, ele usa a ilustração do espelho. Na sexta-feira nós estávamos com os adolescentes lá na escola Ulidianza, lá onde a IBB Uberaba se reúne aos domingos, e eu, a Ari e o Douglas, nós temos a oportunidade de toda semana ter acesso lá aos adolescentes, aos professores, os alunos, enfim. E na sexta-feira eu estava conversando com eles justamente falando sobre essa ilustração do espelho. Porque o espelho, você olha para o espelho e você vê o que precisa ser arrumado. Se você olha para o espelho, você vê que está sujo, você está descabelado, você arruma o cabelo. Você se arruma porque você está vendo esse reflexo. E a palavra de Deus, da mesma maneira, eu olho para ela e eu percebo o que em mim precisa ser transformado. O que em mim ainda precisa ser restaurado, o que em mim ainda precisa ser trabalhado. A palavra de Deus é como um espelho, nela eu me enxergo e reconheço que em mim precisa ser corrigido, aquilo que precisa ser transformado. E é isso que o Tiago fala. Ele fala, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática é semelhante a esse homem, que olha no espelho e depois de olhar para si mesmo, logo sai, esquece da sua face. Sai de qualquer jeito. A palavra revela quem somos, mas só transforma se houver obediência. Existe uma ação. Eu olho para o espelho e eu preciso ter uma ação diante daquilo que eu estou vendo. O que ele está falando aqui é que aquele homem olhou para o espelho, viu que ele estava desarrumado e vou sair assim mesmo. É a mesma coisa eu olhar para a palavra de Deus, eu vejo que não combina mais com as minhas atitudes. Eu fecho ela e falo, eu vou sair assim mesmo. Eu vou caminhar assim mesmo. Está tudo bem. A palavra revela quem somos, mas só seremos transformados se houver obediência. Hebreus capítulo 4, versículo 12 nos lembra, pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Esse texto, ele afirma que a palavra de Deus, ela é viva. E o quanto, de fato, ela é poderosa, ela é penetrante, até mesmo para revelar o quem somos por dentro. Os desejos do nosso coração. As intenções que estão escondidas em nosso coração. Qual foi a última vez que, de fato, a palavra de Deus expôs algo para você e você mudou? Ou quem sabe você lembra no seu processo de conversão,
Quando você foi exposto a essa palavra e essa verdade começou a transformar a sua vida. É isso que faz. É isso que a palavra de Deus faz. É isso que a prática, a palavra de Deus nos faz. A sairmos do mesmo. A darmos passo de transformação. Quando nós reconhecemos que nós não podemos nos enganar, nós entendemos que a verdadeira obediência liberta. A verdadeira obediência liberta. No versículo 25, aí ele fala o reflexo, né? Aquele homem que olha para o espelho e esquece. Mas ele fala assim, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Talvez você algum dia já acordou atrasado e você saiu correndo. Talvez você até deu uma passada no espelho, deu aquela arrumada rápida e foi, porque está atrasado. Eu me arrumo no caminho, dou um jeito. Observar atentamente não é olhar no espelho correndo, mas é examinar cada detalhe. É assim que deve ser a nossa relação com a palavra de Deus. Não é uma leitura superficial da Bíblia, mas é uma meditação intencional. E Tiago chama aqui a palavra de lei perfeita. Essa lei perfeita que é uma revelação de Deus, uma revelação daquilo que Ele tem, do propósito que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. E nós vivemos isso, faz com que nós entendamos que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Eu olho de forma detalhada, intencionalmente. E a obediência bíblica não é uma prisão, é uma forma de viver a verdadeira liberdade. Liberdade não é a ausência de regras, mas é poder viver o que é certo. Na realidade de muitos, talvez, liberdade é fazer o que eu bem quiser. Eu quero fazer, eu tenho liberdade para isso. Eu posso, eu sou livre para isso. Mas na Bíblia, a liberdade é ser livre do pecado para viver a vontade de Deus. Isso é liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, eu ser livre do pecado, que me aprisiona, que me faz ficar parado, estagnado, para eu poder viver a vontade de Deus. Isso é liberdade. João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. E a verdade aqui não é apenas um conceito, a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Aqui João capítulo 14, versículo 6, fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa liberdade, essa verdadeira liberdade, nos tira de uma ilusão de autonomia. Nós podemos lembrar o texto de Romanos capítulo 6, versículo 22, onde o apóstolo Paulo fala: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Ele faz um contraponto aqui, vocês foram libertados do pecado e agora se tornaram escravos de Deus. É isso, eu sou livre daquilo que me aprisiona e eu me torno escravo daquele que me traz a verdadeira liberdade, para viver uma nova vida. Tiago insiste aqui, ele fala que aquele que persevera na prática dessa lei. Então, não se esquecendo daquilo que leu, não se esquecendo daquilo que ouviu, não se esquecendo. Perseverar é mesmo quando não está fácil. Perseverar é mesmo quando dói, quando as coisas não estão fáceis. É viver a palavra com consistência, não por conveniência. Na quinta-feira eu fui fazer uma visita para um dos membros da IBB Uberaba. Ele está passando uma situação bem difícil em relação à saúde dele. E conversando com ele na sala da casa dele, ele falando: Tiago, o que tem me sustentado, o que me sustentou nos 29 dias que eu fiquei naquele hospital, e o que tem me sustentado agora, aguardando o diagnóstico e tudo aquilo que Deus tem para fazer, é a palavra. É a palavra. Porque na palavra eu encontro as respostas que eu tanto preciso. É na palavra. Não é por conveniência. O que me convém, eu vou lá e vou procurar, porque afinal de contas me convém, mas é de forma insistente, buscando a palavra de Deus. E ele finaliza esse versículo falando: será feliz naquilo que fizer. É como se Tiago estivesse falando: se você viver a palavra em todas as áreas, você será feliz em todas as áreas.
Se apareceu uma dúvida essa semana, carregue nesse espelho, aonde veja o reflexo daquilo que a palavra de Deus diz. Se apareceu uma proposta, uma dúvida, algo que você precisa tomar uma grande decisão, olhe para esse espelho que reflete a verdade daquilo que o próprio Senhor tem revelado para nós. Quem obedece à palavra experimenta uma vida íntegra, frutífera e abençoada. Essa é a realidade. João 13:17, a história diz que agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Nessa fala, Jesus ele havia acabado de lavar os pés dos discípulos. E Jesus aqui ele dá um exemplo de humildade, de serviço e de amor prático. Só que ele destaca que o conhecimento da verdade só gera bênção quando é colocado em prática. Só gera bênção quando é colocado em prática. Eu estava escutando a mensagem do pastor Roberto pela manhã, ele compartilhou algo, né, a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. Onde a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento para viver bem. É justamente isso. Onde, quando eu coloco em prática, eu posso ver as bênçãos acontecendo. Quando eu coloco em prática, eu posso ver, talvez não seja a resposta que eu gostaria. Talvez não seja do jeito que eu gostaria, que eu imaginei. Mas eu não vivo para um Deus que tem a boa, perfeita, agradável vontade. Eu não confio nesse Deus, afinal de contas. Você tem vivido como alguém que apenas ouve a palavra? Ou você tem vivido como alguém que pratica a palavra? E aí ele continua. Quando nós caminhamos com Deus, queridos, nós precisamos viver uma fé que se vê. E no versículo 26, ele fala: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. A religião que aceita é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago fala com pessoas aqui que acreditavam estar bem com Deus. E eles acreditavam estar bem com Deus por cumprirem ritos, ouvirem as palavras, frequentarem as reuniões. É como se nós tivéssemos aqui um checklist onde, opa, culto, dá um check. Pequeno grupo, participou do pequeno grupo durante a semana? Dá um check. Quem sabe você é empresário, veio no primeiro reino também? Dá um check, veio no primeiro reino. Eu participei até na sala de oração com o pastor Márcio, eu fui, participei. Uau, eu sou muito crente. Eu começo a dar check, como se isso, de alguma maneira, fosse o resultado final daquilo que Deus tem para mim. Tudo isso é bom. Mas Tiago deixa claro que a fé autêntica não se mostra nas aparências, mas na profundidade de uma vida com Deus. Essa é uma fé autêntica. Muito mais do que eu participar de tudo que a igreja pode me proporcionar. E participe, se você pode, participe. Mas é o quanto de tudo isso que eu vivo aqui está influenciando na minha caminhada no dia a dia. Está influenciando lá dentro da minha própria casa, na minha empresa, com meus amigos, o quanto. Por isso, quando saímos de um culto, saímos de uma classe bíblica, quando eu saio num pequeno grupo, eu saio pronto para falar: Senhor, o que eu posso aplicar do que eu aprendi hoje? O que eu posso trazer para a minha realidade, daquilo que eu escutei, daquilo que eu compartilhei, daquilo que foi compartilhado? Porque isso é a prática. Tiago traz a realidade também sobre a língua aqui. Ele fala, né, em relação às palavras descontroladas. Ele usa o verbo refrear aqui. E o refrear é o mesmo usado para frear um cavalo. No capítulo 3, daqui a alguns domingos, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, mas aqui ele já alerta, ele já fala, né? Quem fala demais, julga demais, está se enganando sobre a sua fé. E ele contrasta aqui a religião sem valor com aquela religião verdadeira, aquela que Deus aceita, deixando que uma definição prática e visível da verdadeira fé. E ele resolve o conflito aqui, ou a resolução dessa problemática, vamos assim dizer, trazendo 3 provas visíveis da espiritualidade autêntica. Se você quer saber se você tem uma fé autêntica, você precisa avaliar como está o seu domínio da língua, o autocontrole. Existe um autocontrole ou você não tem controle da sua língua? Quando você viu, falei.
Ele fala também sobre o cuidado com o próximo, a compaixão. O quanto eu tenho servido ao próximo, atos de amor, atos de bondade. É um reflexo da vivência da palavra. E ele também fala sobre santidade diante do mundo, a pureza. As suas atitudes revelam alguém que foi transformado, alguém que tem uma nova natureza, ou o velho homem ele prevalece? Ele continua. Sua fé tem sido visível nas suas palavras, no seu amor pelas pessoas que sofrem, no seu compromisso com santidade. É sobre isso que Tiago está falando. Tiago, ele não escreveu para uma igreja distante do tempo. Ele escreveu para mim, escreveu para você. E nessa noite, a palavra nos confronta. E nessa noite, a palavra nos exorta a viver uma vida de fé autêntica, de fé prática. Muito mais do que conhecimento, muito mais do que eu saber, mas viver. A métrica de Deus quanto à fé verdadeira não está enquanto ouvimos da sua palavra, mas enquanto a obedecemos. Dá uma nota para você mesmo aí. O quanto você tem obedecido a palavra de Deus de 0 a 10? O quanto você tem obedecido? Quando você é confrontado, quando você se depara numa situação difícil, quando as coisas não acontecem como você imaginava, o quanto você aplica da palavra de Deus? Talvez, de alguma maneira, quando nós olhamos para essa carta de Tiago, e tudo aquilo que nós vamos ser levados durante um mês, esse mês de junho, início de julho, talvez eu e você, nós precisaremos ter atitudes que fazia tempo que nós não tínhamos. Ter atitudes que nos levam a um novo nível. Porque, queridos, Deus não procura religiosos bem informados, mas Ele procura filhos obedientes. Que estejam dispostos, discípulos que estejam dispostos a caminhar. Por isso, quando nós compartilhamos sobre a jornada do discípulo, onde nós somos formados entre o ser, viver, conviver e frutificar como discípulos de Jesus, é justamente isso, aplicando a palavra. É um estudo que é a partir da palavra, e a partir da palavra eu aprendo a ser, viver, conviver e frutificar como discípulo de Jesus. É isso que como igreja nós caminhamos. Por isso que nós precisamos entender que como igreja nós estamos reunidos aqui, lá em Pinhais, Uberaba, lá em Almirante Tamandaré, em Colombo, por onde nós passarmos, nós estamos reunidos com um propósito para aplicarmos a palavra do Senhor. Não faz sentido, não é para nós nos enchermos de conhecimento, mas em aplicarmos aquilo que o próprio Senhor revelou para mim e para você. Nessa noite eu quero desafiar você a ter uma fé prática. A junto comigo nós caminharmos como igreja, entendendo que somos desafiados a sairmos de uma zona de conforto, e saímos de um lugar onde muitas vezes está tão confortável, mas aplicarmos de uma forma intencional tudo aquilo que já foi revelado a mim e a você. O que a sua escuta, a sua fala e as suas reações têm revelado sobre a sua fé? Pensa aí um pouquinho. O que a sua escuta, a sua fala e as suas reações têm revelado sobre a sua fé? Quando foi a última vez que a palavra te expôs algo e você mudou? E você falou, não, isso aqui não combina comigo. Essa decisão, por mais que eu vou ser levado talvez a ser ignorado, a quem sabe até mesmo perder meu emprego, a perder um relacionamento, mas isso não combina mais com aquilo que o próprio Senhor tem para mim, separado para mim. A sua fé tem sido visível nas suas palavras, no seu amor pelos que sofrem, no seu compromisso com a santidade, que é a partir disso que Tiago finaliza essa carta, aonde é visível nas palavras, porque eu tenho um autocontrole, eu tenho um domínio próprio, eu vou buscar direção em Deus. Você tem escutado as pessoas com amor, com dedicação, para ouvir as pessoas, muito mais do que você ter uma resposta rápida, mas você ter tempo. Quem sabe nessa noite você precisa ser lembrado, mais uma vez,
que a palavra de Deus tem um propósito para a sua vida. E que nós não saímos daqui essa noite com a percepção de que nós temos o conhecimento, mas nós não vivemos essa palavra. Como discípulos de Jesus, que nós possamos ter uma marca muito clara que, como discípulos, nós conhecemos a palavra. Um obreiro que conhece bem a palavra, maneja bem a palavra, mas que, como reflexo, vive essa palavra. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Nessa noite, eu quero desafiar você a ter uma atitude prática. E o meu primeiro desafio prático é para você, quem sabe que não conhece o amor de Cristo Jesus. E nessa noite, de forma prática, você vai poder responder aquilo que a própria palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma ação prática que você precisa fazer nessa noite, ter nessa noite, confessar Jesus com a sua boca, que Ele é o seu Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, assim você terá a salvação.